Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu queria falar um pouco com vocês sobre cálculos urinários e a gente vai discutir alguns fatos que talvez vocês nem conheciam sobre esse problema. Muita gente já teve cálculo urinário, ou tem, ou até mesmo conhece alguém da família, algum conhecido que já teve esse problema. E realmente é um problema que vem aumentando gradualmente ao longo dos anos. A gente estima que mais ou menos 10% da população mundial vai apresentar o cálculo urinário alguma vez na vida. E alguns fatos interessantes, inclusive, esse primeiro que eu vou comentar agora, é que é um dos responsáveis pelo aumento dessa prevalência, né, ao longo dos anos, que é a obesidade, né? Então a obesidade ela aumenta ainda mais a prevalência dos cálculos urinários. Um fato relacionado com isso daí é que a obesidade ela está associada com outros problemas, né? Hipertensão, diabetes, colesterol alto, o próprio sedentarismo e todos esses fatores em conjunto, que é a chamada síndrome metabólica, isso aumenta a prevalência de cálculos de ácido úrico, que inclusive é um dos cálculos que vem aumentando em frequência nos últimos anos. Daí eu faço também aí a gente conversa sobre um outro fato, é que você sabia que existem diferentes tipos de cálculos urinários? Então, por exemplo, mais de 80% dos cálculos eles são formados por oxalato de cálcio, mas tem vários outros tipos, né, como por exemplo o cálculo de ácido úrico, que a gente comentou, cálculos relacionados com infecção por bactérias, entre muitos outros aí que a gente poderia discutir. E fazendo um link aí com esse comentário, apesar da maioria dos cálculos serem de oxalato de cálcio, não é recomendado diminuir a ingesta de cálcio da dieta. Muita gente pensa isso, mas não deve se fazer isso. Inclusive, na prevenção primária da formação do cálculo, é recomendado uma ingesta de cálcio de pelo menos 1.000 a 1.200 miligramas ao dia. Então, uma ingesta adequada. E vou comentar ainda sobre mais dois fatos que estão relacionados mais ao tratamento desse problema. Então, a gente sabe que há algumas décadas atrás, né, quando a pessoa tinha um cálculo urinário, que muitas vezes já era em um estágio já muito sintomático, onde já havia uma certa perda de função renal, os tratamentos, as cirurgias eram abertos, com grandes cortes, né, e acaba que era um tratamento já um pouco mais atrasado, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade muito maior de se dar o diagnóstico preciso daquele cálculo já no início dos sintomas e tratá-lo de forma adequada. E daí quando precisam ser operados, esse tratamento ele pode ser feito muitas vezes como uma endoscopia, por dentro mesmo ali do trato urinário, ou no máximo com uma punção renal, em alguns casos de cálculos renais maiores. E daí por fim, para a gente encerrar esse vídeo sobre curiosidades, eu gostaria de falar um pouco sobre o catéter duplo J. Então quem já precisou operar cálculo já deve ter ouvido falar desse catéter, né? Então a maioria desses catéteres ele é feita de um material chamado de poliuretano, que é um material maleável, e ele fica todo interno no rim. Pessoal, não são todos os casos de cálculos que vão ser operados que precisam do catéter, né? Alguns casos sim são importantes, principalmente aqueles casos com dilatações, com infecção associada ou com alteração na função renal, né? Ou casos em que o cálculo está ali impactado há mais tempo, tem uma área inflamada maior, mas obviamente que cálculos menos complexos, que já estão próximos da bexiga, com pouca manipulação, a gente pode abrir mão do catéter duplo J. Esse material, né, apesar de algumas pessoas que já fizeram a cirurgia relatarem muitos sintomas de desconforto, sintomas urinários, cólicas, que de fato algumas pessoas podem ser mais sujeitas a esses sintomas, a intenção dele na verdade é ajudar, né? Então, quando necessário, é porque realmente precisa que aquele rim tenha uma drenagem melhor durante alguns dias, né? Então, muitas vezes, esse catéter, quando ele é necessário, ele pode ser retirado em alguns dias, no máximo poucas semanas, né? E após isso, o paciente seguiu o acompanhamento normal. Bom, era isso, né? Foram 5 curiosidades aí que talvez vocês não conheciam sobre cálculos urinários. E se por acaso você tiver alguma dúvida, manda aí no direct e a gente vai tentar responder aqui no canal. Obrigado, até a próxima.